andares. Nós temos acompanhado muito aí a escola bíblica dominical, através do pastor Kleber, do diácono Rodrigo, da missionária Raquel, que eles têm passado todo o Antigo Testamento para cada um de nós que aqui nos encontramos, tem ensinado sobre a palavra de Deus, e nós já passamos pelo texto de Josué, pelo livro de Josué, sobre os ensinamentos de ambos os professores aqui. E todos nós sabemos que lemos a Bíblia, debruçamos sobre ela, entendemos aqui o que Deus ele começou a falar com Josué, as instruções que Deus ele passou para Josué. Se você parar para ler o livro de Deuteronômio, o final do livro de Deuteronômio ali, Deus ele já através de Moisés, Deus usa Moisés para passar o bastão para Josué. Moisés chega e fala assim: Josué, eu não vou para a terra, mas você conduzirá esse povo. E quando lemos o versículo 1 desse texto, que o Senhor ele fala com Josué, falando a respeito da morte de Moisés. O versículo 1 vai dizer: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós sabemos, no final do Deuteronômio, ele vai relatar que o povo ele planteou a morte de Moisés durante 30 dias, chorando, em luto. Só que chegou um momento que Deus entendeu que não era mais um momento de chorar, que era um momento de se levantar. Então ele chega e vira para Josué: Josué, acabou, parou, mas meu servo Moisés já é morto. Só que eu tenho uma promessa estabelecida para esse povo. Esse povo ele vai passar esse rio, ele vai passar o Jordão e vai herdar a terra que eu prometi. E quantos de nós aqui nessa manhã, irmãos, estamos vivendo um luto de coisas que já passou, que já morreram, e que Deus já falou conosco, através da palavra dele, que ele tinha promessas estabelecidas para a nossa vida. Mas mesmo assim nós ficamos paralisados diante de tudo que aconteceu. E nos prostramos, continuamos prostrados, caídos. E nos esquecemos de que Deus ele já falou ao nosso coração. E o versículo 2, ele me chama a atenção na parte que Deus ele fala assim: levanta-te. Isso nos mostra que Josué estava caído, estava sentado, estava deitado, estava triste, desanimado. E Deus fala para ele assim: levanta, porque Deus ele não fala com quem está caído. Antes de Deus ele nos dá uma instrução, irmão, do que devemos fazer, para onde seguir. Deus ele fala conosco: levanta. Porque eu falo com aquele que está de pé. Aleluia. Eu não falo com aquele que está caído. Glória a Deus. Então a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã é: levanta. Independente do que nós temos passado, independente do que você tem vivido, fique de pé, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele te fez uma promessa e ele vai cumprir. E outra coisa que me chama muita atenção no texto é que Deus ele fala para Josué: tu esse povo a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que me chama a atenção é que Deus ele fala para Josué assim: Josué, não é através da força do teu braço, não é através do teu intelecto, não é através do teu carisma. Sou eu, Josué. Sou eu, Deus, que te dou essa terra. Sou eu, Deus, que faço você e esse povo herdar essa terra. Sabe, irmão, porque muitas vezes na nossa caminhada nós achamos que somos nós que fazemos as coisas. Somos nós que conquistamos as coisas. Aleluia.
Mas esquecemos, irmão, que se nós estamos respirando hoje é porque Deus soprou o fôlego de vida sobre a nossa nariz. Nada nós podemos. Nada nós fazemos se Deus não estiver à nossa frente. Sabe, eu e minha esposa, nós conversamos muito que nós temos vivido coisas assim, irmão, que se fosse pela força do nosso braço, missionária Rosa, nós não viveríamos. Nós não viveríamos. Porque eu vejo a mão de Deus, Ele constantemente sobre a minha vida. Em tudo que tem acontecido. Então é isso que você tem que se atentar. Se você está vivo hoje é porque Deus Ele soprou um fôlego de vida sobre a tua narina. Sabe? E o Senhor no versículo 6 Ele vai dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a teus pais. Então somente esforça-te, tem de muito bom ânimo, e ter cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para prudentemente conduzir por onde quer que andares. Como é que nós temos conduzido a nossa vida? Como nós temos conduzido a nossa caminhada com o Senhor? As nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas têm sido pautadas no livro do Senhor? Os nossos conselhos, eles têm sido pautados na palavra do Senhor? Sabe, irmão, nós temos vivido tempos difíceis, tempos tenebrosos, da onde as pessoas elas têm deixado a palavra de Deus de lado. Elas não têm inculcado. Sabe, o Senhor ele fala para Josué para ele meditar na palavra dele de dia e de noite. Porque o Senhor sabia o desafio que Josué teria pela frente. Tem desafios na nossa vida, irmãos, que se a gente não tiver com isso aqui cravado no nosso coração e na nossa mente, a gente não vai ter sucesso. A gente não vai ter sucesso. Porque o nosso sucesso, irmão, nessa terra depende do que nós estamos meditando de dia e de noite nessa palavra. Na palavra do Senhor. Às vezes a gente toma atitudes erradas, decisões erradas, porque a gente não a gente não ganha tempo estudando e meditando na palavra do Senhor. Nos esforçamos com tanta coisa, irmãos. Com tanta coisa. Sabe, a gente se esforça para comprar um carro. Sabe? A gente se esforça, os jovens se esforçam estudando para passar no concurso público. Sabe? A gente se esforça todo dia para pegar um trem lotado para ir para o trabalho. Mas quanto tempo a gente tem se esforçado em ler a palavra do Senhor? Quanto tempo a gente tem se esforçado em debruçar sobre essa palavra para entender que Deus quer falar conosco, a direção que Ele quer nos dar? O tema do nosso congresso fala sobre isso. E o pastor Bruno Breno, ele foi muito cirúrgico aqui no final do culto, falando no nosso coração. Se a gente quer acessar um nível mais alto, é a palavra. É a palavra. Somente através da palavra a gente vai conseguir matar a nossa carne. A gente vai conseguir matar a nossa vontade. A gente vai conseguir fazer o que o Senhor tem nos pedido para fazer. A gente vai conseguir conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. A gente vai conseguir ganhar o nosso vizinho que não crê em Deus. A gente vai conseguir, irmão, levar a palavra do Senhor para dentro do nosso trabalho, para dentro da escola, para dentro da faculdade. Mas para isso a gente tem que se esforçar em ler a palavra dele. A gente tem que se esforçar em meditar na palavra dele. Como é que a gente pode dizer, que a gente possa falar que o Senhor vai ser conosco se a gente não medita nas Escrituras, irmãos? E o Senhor ele tem martelado muito isso no meu coração. Muito. Sabe, porque a correria do dia a dia, irmão, acaba atrapalhando o nosso tempo com Deus. Mas o nosso tempo com Deus tem que ser a prioridade. Tem que ser a prioridade. As pessoas falam, eu tenho prioridades. Não, prioridade não é no plural, é no singular, é prioridade. Glória a Deus. Quando eu coloco outras coisas, já não tem mais prioridade.
A nossa prioridade tem que ser, irmão, meditar nessas escrituras. Glória a Jesus. Meditar nas escrituras do Senhor. Só assim a gente vai permanecer de pé, a gente vai permanecer forte. Não adianta a gente se esforçar, irmão, sem ler essas escrituras, sem se nos debruçar sobre elas. Sabe? O Senhor vai dizer no versículo 8: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Como é que eu posso fazer, irmão? Como é que nós podemos fazer tudo que está escrito aqui, se a gente não debruça sobre esse livro mais? Sabe, se o nosso tempo está tão voltado para as coisas, para os bens materiais, para o viver nessa terra. Sabe, os fariseus, eles interpretavam a Bíblia da maneira errada, porque eles achavam que a Bíblia era o viver nessa terra. Sabe, quando Jesus ele veio para falar sobre o reino dos céus, Deus ele não tem algo preparado para a gente, para a nossa vida aqui não, irmãos. Ele tem preparado as mansões celestiais para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. É isso para que Jesus veio, para nos dar a vida eterna, para nos conduzir no caminho. Então nós precisamos mergulhar. É mergulhar, irmão, sair do raso. Sair do raso. Sabe, foi até que eu comentei aqui na aula. A gente vai evangelizar uma pessoa aí fora e só falar para ela que Jesus ama, isso aí ela sabe. Porque a gente vai ser confrontado aí fora constantemente. E se a gente não tiver essas palavras aqui gravadas no nosso coração, a gente é levado, como a gente vê muitos sendo levados aí. Pessoas que hoje estiveram aqui conosco, hoje estão em outras religiões. Eu falo que é algo que eu não consigo entender. Uma pessoa que conheceu. Quem conheceu isso aqui, irmão? Não tem como viver outra religião. Não tem como viver outra religião. Sabe? Então a gente precisa meditar, irmão. A gente precisa mergulhar. Porque como a gente vai conseguir fazer tudo que está escrito aqui se a gente não tira o tempo necessário? Sabe? Eu falo por mim, irmãos. O trabalho, se a gente não se ligar ao trabalho, consome muito. Consome muito o nosso dia. Sabe? Eu já botei no meu coração a gente que trabalha para a gente mesmo, né, ó. Se a gente não tiver disciplina, irmão, se a gente não tiver disciplina, a gente se perde. A gente se perde. Porque o cara que a pessoa que trabalha para ela mesma, se ela não se atentar, o dinheiro, ele acaba sendo o seu Deus. Porque quanto mais entra o dinheiro, mais você fala assim: eu posso ganhar mais. Eu posso ganhar mais. Aí você vai negociando o que é necessário, o que é o principal. Você vai negociando o que é principal, que é estar na casa do Senhor, que é meditar nas escrituras do Senhor. Sabe? Eu já botei no meu coração, já há um tempo já, que eu falei assim, ó, eu não negocio certas coisas. Eu não negocio. O mesmo Deus que me sustentou até hoje vai continuar me sustentando. É isso que nós temos que ter em mente. O mesmo Deus que nos sustentou até hoje vai continuar nos sustentando. Aleluia! Glória a Deus! Ele não muda, ele é imutável. Glória a Jesus. Ele é imutável. Ele tem promessas estabelecidas para cada um de nós. Mas para que essas promessas se cumpram, nós temos que nos esforçar constantemente em viver tudo aquilo que Ele tem falado para cada um de nós vivermos. E é essa palavra que eu quero deixar para a igreja nessa manhã, e eu agradeço a minha oportunidade.